Ok, então a gente compreendeu já a diferença dos tipos de texto que eu posso trabalhar aqui no Model. Um que é um texto mais antigo, que eu preciso ficar fazendo conta, mas ele dá o resultado preciso, e o outro que seria essa maneira mais dinâmica de trabalhar, que é com texto anotativo. Agora, será que no dia a dia dos escritórios a gente precisa ficar calculando coisas, a gente precisa ficar pensando em estilos? Muitas vezes os escritórios já criam seus próprios templates ou disponibilizam arquivos já com uma série de elementos de notações já prontos. Então, basicamente, os funcionários acabam só copiando e colando de um template já pronto. E para exemplificar como isso funciona, eu vou abrir aqui dois arquivos que eu disponibilizei. Um que seria um arquivo que trabalha com o método mais antigo e outro com o método anotativo. Eu vou abrir aqui primeiro o modo mais antigo. Ok? Então, reparem que esse aqui é um arquivo que tem uma série de textos e simbologias já preparados em função da escala, justamente para evitar que a gente precise ficar fazendo conta. Então, eu tenho aqui, por exemplo, escala 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500. Então, tanto os textos quanto as simbologias já foram organizadas pensando nos tamanhos finais de cada elemento. Então, por exemplo, digamos que eu esteja trabalhando na escala 1 para 50 e quero colocar um texto de um nome de compartimento. Eu vou procurar aqui, escala 1 para 50, texto ambiente. Então, se eu der um duplo clique aqui, ele tem exatamente aquele tamanho que a gente calculou, 0.175, que quer dizer que no final vai gerar 3.5. Eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl C, vou lá no meu outro arquivo, vou dar um Ctrl V, e eu vejo que funcionou direitinho, o tamanho é igual, a diferença aqui é a fonte do texto, né? Mas, então, é óbvio que no dia a dia de um escritório, a gente normalmente aproveita essas simbologias. Se eu pegar, por exemplo, agora uma simbologia de nível, vou selecionar, Ctrl C, ainda na mesma escala, venho para cá, Ctrl V, e eu posso colocar aqui. Se eu for aqui no meu layout, eu posso medir. Essas simbologias foram feitas seguindo a norma 6492 e eu tenho aqui de fato 5 milímetros, então deu certinho, basta a gente copiar e colar esses elementos em função da escala. Reparem que eu tenho aqui indicações de níveis, tenho aqui também título, eu poderia usar esse título aqui no Model, por exemplo, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V. Então, a gente pode colocar o título diretamente aqui no Model, em vez de colocar aqui no Layout. Então, reparem que ele apareceu aqui dentro da Viewport, né? Então, eu poderia apagar esse aqui e deixar no Model, se eu achar melhor. E uma outra coisa interessante é que muitas vezes esses elementos são blocos atributáveis. Por exemplo, isso aqui é um bloco que foi criado, que tem aqui campos de texto que eu posso digitar, e eu posso ir customizando cada texto desse através dessa janela, que seria uma maneira bem interessante de trabalhar. Vou cancelar aqui. E a cota também, reparem que funciona da mesma maneira. Se eu quiser, por exemplo, aproveitar essa cota pronta desse modelo num outro arquivo, eu seleciono, aperto o Ctrl C, venho para cá, vou lá no meu Model, Ctrl V. Quando eu trago a cota, eu trago o estilo dela. Então, se eu selecionar aqui e for no Home, eu vejo aqui que essa cota tem o estilo 1 para 50. E se agora eu for cotar e escolher esse estilo 1 para 50 como meu estilo padrão, quando eu for inserir cotas agora, eu vou botar aqui na camada correta, ele já vai estar com esse estilo e com esse tamanho que foi configurado manualmente à moda antiga. Ok, então eu já vi que esse modo antigo funciona. E tendo um arquivo já todo organizado, isso realmente agiliza bastante todo o processo. Agora, se eu quiser utilizar o modo mais contemporâneo, eu posso também recorrer a um arquivo com elementos já prontos para eu aproveitar. Então, eu vou abrir aqui um outro arquivo, que é esse aqui do Model anotativo. E reparem que esse arquivo aqui eu não preciso ter os elementos em vários tamanhos, porque ele justamente vai se adaptar à minha escala. Então, vamos ver se vai funcionar. Eu vou pegar aqui o meu texto, vou dar um Ctrl C,
Vou lá no meu outro arquivo. Vou dar aqui um Ctrl V. E vamos comparar aqui os tamanhos. Eu vejo que está funcionando direitinho. É um texto anotativo. Ele está respeitando aqui a escala de 1 para 50. Ele está mostrando também como seria aqui na escala 1 para 100. A gente já viu que a gente pode remover isso se a gente quiser, mas está funcionando muito bem. Vou pegar agora alguma simbologia, por exemplo, essa simbologia aqui de corte. Vou dar um Ctrl Z, vou levar lá para o meu outro arquivo, Ctrl V. Eu vejo que está funcionando aqui direitinho também. Se eu for aqui no meu layout e medir, eu tenho que ter aqui 12 milímetros. Então, ok, funcionou bem. Então, a gente reparou que a gente pode trabalhar dessas duas maneiras e é sempre bom a gente ter arquivos já com elementos prontos, elementos que foram desenhados de acordo com a norma, que a gente pode aproveitar. Aqui, se a gente mudar a escala, só para testar, a gente vai ver que os nossos elementos anotativos vão mudar e vão se adaptar para a escala mais correta. Vou voltar aqui para 1 para 50. E só para finalizar, reparem que eu tenho também cotas anotativas que também se adaptam. Então, se eu quiser, eu posso pegar essa cota aqui, vou dar um Ctrl C, vou jogar lá no meu outro arquivo. Ok? Essa cota, o estilo dela é o estilo cota anotativa. Então, eu preciso escolher esse estilo aqui como a minha cota corrente. Ok? E eu agora posso cotar usando esse estilo. E, novamente, a vantagem de uma cota anotativa em relação a uma cota normal é que, mudando aqui a escala, o meu texto vai se adaptar à melhor situação para que ele mantenha a altura correta desejada lá no layout.